para mim, eu já estou nesse ramo há 28 anos, né? Já me aposentei, continuo dando aula. Eu acho que para mim eu não saio do magistério. Eu acho que primeiro a troca, né? Você não está aqui só para ensinar. Tenho essa consciência que eu venho não só para ajudar os alunos, mas para aprender bastante, não só com os alunos, com toda a equipe, né, com o funcionário, desde a limpeza, com o funcionário da secretaria. Então, acho que ser professor é uma doação. A profissão de professor é muito complexa. A gente lida com as dificuldades de sala de aula, indisciplina, etc. E tudo aquilo que todo mundo já escuta os professores lamentarem. A gente lida com a diferença de cultura das crianças, mas eu acho que é o mais fascinante de ser professor, na verdade, são essas dificuldades. Ser professor é tudo, é uma profissão que já vem de família, né? Eu gosto de ensinar e eu gosto de fazer a diferença na vida, né, das crianças, dos jovens, dos adolescentes. Eu gosto de plantar aquela sementinha, né, do bem assim no coração deles. Eu gosto de ajudar, transmitir conhecimento, realizar através das crianças, né? Você consegue alcançar seu objetivo com as crianças. É tudo, essa é a minha vida. É viver de amor, né? Eu acho que na nossa profissão o amor é tudo. Eu sou muito metódica, né? Então, meus coordenadores sabem. As minhas aulas são planejadas com antecedência, eu gosto de trazer muita coisa para eles verem no concreto, né? Para as crianças o imaginário, a fantasia, o brincar, que é aí que eu tiro deles. Porque eu sou especial para eles, eu sou espelho para eles. Então, uma aula que até eu gosto, né, de dar também é assim, conversando, brincando, contando histórias, malucona, assim. É vocação, é coisa de Deus, porque você tem que ter muita vocação e gostar muito, principalmente de criança. Ser professor, você não constrói de um dia para o outro, sabe? Você acaba se tornando professor através de um processo. Gosto de levar coisas diferentes para eles, gosto de transformar assim, a aula em novidades, né? Não aquelas aulas que a gente tinha antigamente, né? Que eram assim tão cansativas, né? As aulas têm que ser criativas, têm que ter a ver com o interesse do aluno. Então é gostoso você levar para eles novidades, né? Eles todo dia uma surpresa. Então isso que é ser escola. O que mais me encanta ali é deles descobrirem. Eu acho que a descoberta, a sensação que eu tenho é que você está trazendo uma coisa do outro planeta. Gosto muito do que eu faço, me dedico, sou uma pessoa responsável pelas minhas coisas, em casa, na escola, e cobro muito dos alunos também ter essa responsabilidade com as tarefas, com o dia a dia, com os trabalhos. E espero que um dia, né, eu sempre brinco com eles, se vocês me verem na rua, não tenha vergonha, professora. Ai, professora André, por favor, né, mexe comigo, brinca, posso estar de cabelo branco, mas eu acho que é uma felicidade você encontrar um aluno, poxa, foi minha professora. Vai sendo mais forte do que a gente imagina, do que atuar simplesmente em uma outra área qualquer, numa prestação de serviço ou numa empresa. Eu acredito muito que vai existir um mundo melhor. Não tenho dúvida que isso vai acontecer. E o que acontece, eu fico até meio... É algo... Só quem sente, quem gosta mesmo, né, do que faz, assim, é algo muito transformador. Você vê, né, nas crianças, você conseguir passar um pouco do seu conhecimento, você vê elas crescendo, você vê que tudo aquilo, o tempo que você se dedicou a elas, a preparação de aula, o tempo, você ter esse retorno, esse carinho que você consegue, então, é algo muito grandioso e gratificante. A base de tudo é o amor, porque o pedagogo já diz, né, aquele que conduz. Então você está conduzindo, né, conduzindo para o futuro, conduzindo para uma vida melhor, né, dando exemplos. As apostilas minhas são todas marcadas, eles marcam tudo, cheio de observações em volta, mas essa sensação de que
Quando você entra na sala, professora, na aula passada você falou isso, eu pesquisei, eu achei isso mesmo. Quer dizer, isso dá uma satisfação pra gente que não tem preço, né? Elas vão fazer o amanhã. E nenhuma outra profissão a gente tem a oportunidade de se envolver tanto, de se encantar tanto. É uma sensação maravilhosa, né? Eu me sinto assim, mãe mesmo, porque assim, eles são dependentes, né? Muito dependentes da gente, é assim maravilhoso, porque é um carinho, uma troca de carinho. Eles conseguem superar seus limites, né? Principalmente as crianças que têm dificuldade. Acho que esses são os maiores troféus dos professores. Se sente como se estivesse cumprindo uma tarefa, cumprindo um chamado. É uma sementinha que você planta todos os dias para que se desenvolva um novo ser. Porque tanto a gente ensina como a gente aprende muito com eles. A gente aprende muito. Ali você esquece seus problemas, esquece tudo, é um momento muito prazeroso. É um pedacinho da gente, porque você está ali o ano todo com ele, se queira sim, queira não, se torna um pedacinho seu. Quando você ensina para uma criança e você vê que ela aprendeu, na verdade você nem sabe em que momento você ensinou. Você de repente vê que ela aprendeu, de repente a criança lê, de repente ela consegue associar que aquele cálculo matemático que ela faz com dinheiro, então é mágico. Quando eu comecei a dar aula para agora, as crianças não falavam. Você dava aula, ninguém falava. E agora, essa troca, esse debate o tempo todo, você está falando, é quando você joga um assunto. Eu sou professora de ciências. Hoje eu falei de artrópodes, quando eu falei dos insetos, aí o outro foi falar que a casa dele foi invadida agora de besouros, então, que ele viu as asinhas, 4 asas, aí a gente começa o debate de quantidade de asas. Quer dizer, você percebe que agora eles têm já, por causa da mídia, da internet, eles têm muito mais acesso. Você vê os olhos das crianças brilharem, né? Então você acaba se sentindo muito orgulhosa, porque eles fazem de você o papel principal ali, né? E o que mais impressiona é que muitas vezes você imagina que está conduzindo o aluno para um objetivo e ele consegue produzir, né, descobrir algo que o próprio professor não tinha descoberto ainda, né? É o carinho diário. Assim, é o ganhar presente através de um desenho, é você ser reconhecido ali entre as crianças, um carinho todo dia, é um beijinho no final da tarde, na hora que chega, é uma florzinha que a gente recebe. Então, assim, tem uma história específica. Acho que todo dia uma construção de pequenas histórias cada dia. E a hora que ele consegue, o brilho no olhar dessa criança é impagável, né? Melhor do que qualquer presente. E entrou um menino especial, acho que foi assim um dos anos que eu mais aprendi mesmo, porque, né, a maneira como você trabalha é uma maneira muito diferente, né, do que você estava acostumada ali no dia a dia. Você tem que reaprender a dar aula, né, porque você está trabalhando com uma criança que precisa de uma atenção especial, né, então foi assim um momento marcante. Uma vez eu trabalhei com educação especial também. E tinha um aluninho que ele fazia tratamento, já fazia um bom tempo e tal. E um dia lá no corredor, era uma escola de educação especial, ele estava brincando, de repente ele levantou, claro, ele vinha fazendo tratamento, não foi um milagre, né? Ele levantou e começou a andar. Aí ele olhou pra mim, abriu os braços e falou: tia Carla, eu consegui, nunca mais eu vou esquecer isso. Pra mim os professores têm total importância, né? Porque pra mim eu acho que eles deviam ganhar o mesmo salário de médicos, assim, ou até mais, porque tudo bem que médico salva a vida, mas sem eles não ia ter os médicos, não ia ter engenheiros, nem nada. Pra mim, professor é todo aquele que ensina, ganhando dinheiro ou não. Meus pais são meus professores, meus professores são meus professores, os senhores um pouco mais de idade que ensinam, dão na vida, são professores. E pra mim, todos eles têm uma importância imensa. Eles são as pessoas mais importantes no mundo, porque eles que vão nos ajudar a decidir o que a gente vai ser quando a gente crescer, o que eles ajudam todo mundo, ou seja, qualquer profissional vai precisar de um professor. Os professores, eles são
pra mim, eu acho que eles são um modelo pra você seguir. Fora os seus pais, dentro da sua família, o maior tempo que você passa é na escola. E eles são o seu modelo. Você tem que ser esforçado como eles, como a maioria dos professores. Eles ensinam que você tem que respeitar todos, não importa a cor, religião, você tem que respeitar, porque na verdade todos são iguais, não é essa matéria que a gente aprende, coisas que a gente vai levar pra vida inteira. Eu não cresceria uma pessoa decente ou qualquer outra pessoa. Os professores são aqueles que ensinam as outras profissões, eles que dão um futuro para as pessoas. Respeitar as pessoas, em primeiro lugar, e que a gente sempre tem que tentar dar o melhor da gente em qualquer coisa que a gente for fazer. Bem sincero, eu gosto muito dos meus professores, assim, tipo, é legal você fazer as tarefas para agradar eles. Muito inteligentes mesmo, muito sábias, e que você tem que ver o exemplo deles e seguir como exemplo para você mesmo, para você ser uma pessoa boa e honesta na sua vida. Respeitar os mais velhos, ser humilde, generoso, entre muitas outras coisas. Então isso é o que eu vou levar de principal para a vida. Eles sempre ensinam a gente o melhor, eles fazem a gente se esforçar, eles sempre dão dicas de como sair bem em tudo. Então a gente tem que sempre respeitar muito eles, porque eles são importantes. Faz a gente aprender de um jeito divertido. Eu me sinto muito bem perto deles, eu desejo que todos eles tenham uma vida e tenham uma vida muito boa e tal. E eu gostaria de falar que eles são muito bons. Sem eles eu não seria nada. Feliz Dia